a pessoa que está se mostrando a pessoa mais feliz do mundo chorando de madrugada. A gente não vê as pessoas que a gente admira, que tem 10 milhões de seguidores e que os seguidores reais não são nem aquilo, porque tem muita coisa, tem muita essa máfia do mercado comprado dentro do digital. Do fundo do coração, às vezes ela tem 10 milhões de seguidores e 1 centavo na conta. Ela começou na área da saúde, mas percebeu cedo que a sua verdadeira cura vinha de outro lugar. Trocou a bata pelo microfone, entrou na rádio, entrevistou figuras públicas, descobriu o que realmente move uma mulher: propósito, presença e coragem. Para Natalie, o sucesso não é só estratégia, é energia, é manifestação. Ela acredita profundamente na lei da atração e vive cada dia com um ritual simples mas poderoso: a gratidão. Hoje ajuda artistas e mulheres a criarem visibilidade, não só para serem vistas, mas para serem inesquecíveis. Mas o que é que está mesmo por detrás de tudo isto? Como se manifesta uma nova vida num mundo onde tudo parece perfeito? Hoje vais descobrir como alinhar ação com alma e porque o teu brilho começa de dentro de ti. Natalie, então, Tudo bem? está tudo bem? Obrigada por teres vindo hoje. Eu estou curiosa para o que tu tens para contar. Ai, eu que Nós já estamos aqui. Tu já me estás aqui a fazer um suspense. Queres falar já ou falamos depois? Falamos depois, mas eu Depois. agradeço demais o convite por estar aqui. É uma honra de verdade, Débora. Vamos falar contigo, vamos falar sobre a visibilidade. Vamos falar sobre a força de mudar de carreira, de profissão, que também foi o teu caso. Vamos falar sobre a verdade de redes sociais. Um bocadinho dos bastidores das celebridades, porque eu acho que todos vão querer ouvir um pouco o que é que se passa realmente por trás de tudo. Como Tem é que é coisa, realmente. tem coisa. Sim, como é que é a realidade por trás. Conta-me, tu mudaste de área, tu estavas na área de saúde, quiseste mudar, porquê? Então, na verdade, não foi uma coisa que eu quis, aconteceu. Eu fazia medicina na Rússia. Era apaixonada, eu sempre foquei muito nessa questão dos estudos. E no final das contas, eu não entendia que, na verdade, o que eu gostava de fato era a mente humana. Então, hoje eu trabalho com comunicação, eu trabalho com posicionamento e tem muito a ver com essa questão. Eu queria ser neurocirurgiã, eu queria trabalhar com o cérebro, mas eu não entendi que eu não queria a parte física do cérebro, eu queria mais essa parte conceitual. Então, eu acredito que foi mais por esse lado mesmo. E quando é que realmente entrou o mundo da comunicação na tua Foi vida? em 2021, porque quando eu cheguei na Rússia, era 2020, 3 semanas depois veio a pandemia. Eu fiquei presa dentro de um apartamento. Foi bem maluco, mas foi uma experiência incrível, eu sou apaixonada pela Rússia. As pessoas ficam falando, ai, não gosto da Rússia. Não, eu amo a Rússia de verdade. E aí, no final de depois, no início de 2021, na verdade, eu fui convidada por uma amiga para ir para o Brasil, porque eu estava com a faculdade online, para estudar um pouquinho de comunicação com ela, junto com um comunicador que eu admiro muito do Brasil, Ricardo Voss. Ele é um mentor de celebridades. Depois de um tempo, eu acabei conseguindo que ele se tornasse também meu mentor. E me apaixonei pela comunicação naquele momento, assim. Foi desde 2020 eu já estudava, mas quando eu pude aprender um pouquinho mais com ele, foi quando eu realmente voltei para essa área como uma virada de chave. Pois, e tu voltaste para a rádio. A rádio foi aqui em Portugal. Já foi aqui, pronto. Já estou a adiantar porque nós já falamos um bocadinho, por isso eu já sei. Um bocadinho o que é que tu fizeste. Como é que foi entrar na rádio, trabalhar na rádio? Conta-nos, mas verdade crua. Sem Verdade querer. crua? Então vamos lá, verdade Sim, bem sim, crua. Sim. A verdade é que eu cheguei em Portugal, eu estava muito perdida. Eu me envolvi muito nessa questão dos eventos, da comunicação, do digital, já no Brasil. Eu vim para cá em 2023. O que aconteceu foi que, um tempo depois, um amigo
do meu tio, de um amigo da família, na verdade, mandou mensagem porque minha mãe falou com ele que eu tava morando em Portugal. E ele tem uma rádio chamada Play Brasil, sou apaixonada, que é focada para o público brasileiro aqui na Europa. Então, ele tem a rádio tanto aqui, com sede tanto aqui em Lisboa quanto em Londres. E eu comecei nesse mundo cuidando das redes sociais porque ele era amigo da família. E depois, o comentário que mais me deixou muito empolgada, que era um projeto social, né? A gente trabalhava na rádio e não recebia para trabalhar, a não ser que conseguíssemos clientes para divulgação. E uma das coisas que mais me deixou muito empolgada foi ele dizer que no começo eu entrei de fato porque era amiga da família, networking é importante, mas no final das contas eu consegui agregar muito, muito, muito. A gente começou numa conta com 3 mil alcance mensal e passou em 2 meses para 140 mil. Então foi algo bem impactante para mim. E tu entrevistaste também muitas celebridades. Tens assim alguma história marcante, um episódio marcante, uma coisa que te ficou? Ai, nossa, tem alguns. Deixa eu pensar em um. Mas vamos lá. A primeira entrevista que eu fiz foi num evento. Ele me disse pra ir, o André, que é o diretor da rádio, me disse pra ir nesse evento. E só que era só um coquetel de inauguração do evento. Eu pensei, tá tudo bem. Não vão ter artistas lá. Só que apareceu a Marvila. Eu não sei se você conhece, a pagodeira. Sim. Isso. Ela apareceu no evento e ele falou, não perde a oportunidade, entrevista. Só que eu entrevistei no vídeo de selfie. Fiz a pergunta que todo mundo que tava lá fazia. E eu não sabia que ela tinha acabado de passar pelo Big Brother. No ano anterior. Então, assim, eu nunca fui envolvida nesse negócio de fofoca de artistas. E eu não tô até hoje por cima do que… Por dentro, na verdade, né? Do que é a vida de um artista e dessas fofocas do que acontecem. Eu fiquei muito envergonhada. Porque, teoricamente, deveria ser a minha obrigação. Mas eu não sabia nem que ela estaria lá. Eu acredito que esse foi o mais impactante. Mas o segundo foi o Gabi. Conhece? Não tô vendo. O Gabi tem café… Mas você não. É brasileiro, não, totalmente sim, brasileiro. Também não estou muito… Ele é filho do Rodriguinho, um cantor de pagode. Eu sempre fui apaixonada por ele. Sempre fui. E a gente foi fazer a entrevista num hotel. E até então eu pensei que quem faria a entrevista era o André, o diretor da rádio. O que aconteceu foi que quando a gente chegou lá, ele olhou pra mim e falou, eu nem conheço muito esse menino, tu conhece ele? Eu falei, gente, é o cara, eu só ia gravar. E aí, no final das contas, deu super certo. E fui eu que fiz a entrevista, foi uma das mais incríveis da minha vida. E até hoje, assim, eu fico arrepiada só de pensar na conversa que a gente teve. Porque eu tava genuinamente interessada na vida e na história que ele tinha pra me contar. Quando estavas na rádio, houve uma altura que pensaste, isso não é para mim? Ou alguma vez duvidaste de ti própria? Em vários momentos a gente duvida de algumas questões. Principalmente por esse caso que eu não recebia financeiramente para estar lá. Então eu tinha que trabalhar à parte. E aí eu comecei a trabalhar com essa questão de social media no início. Nem tanto com comunicação e posicionamento, que eu não tinha tanta confiança. Eu não sentia confiança de falar para as pessoas. Não, eu estudei isso, eu sei isso, eu consigo fazer isso. Levou um tempo para eu poder me sentir confiante o suficiente para poder falar. E não tem muito o que dizer, na verdade. Foi essa vergonha mesmo inicial. Ok. E como é que perdeste essa vergonha? Como é que fizeste que a tua confiança voltasse? Não, eu quero isso, eu gosto, isso é isso que eu quero fazer. Resultado. Foi uma coisa que no começo eu até tinha, mas eu não via proporção. Quando eu comecei a trabalhar um pouquinho mais de relatórios para os meus clientes, entender que de fato eu estava agregando valor, eu estava, às vezes, e muitas vezes até hoje, uma das coisas que eu tenho comigo é tentar, de fato, através do trabalho ou ao redor do trabalho, devolver o valor que ele investiu em mim. Então, isso me faz ser muito segura nas coisas que eu entrego. Mas no começo eu não tinha noção do que eu estava entregando. E no começo eu nem entregava a mesma coisa que eu entrego hoje, né? A experiência mesmo. Porque também foi além das conversas com as pessoas, com as celebridades, com os profissionais. O que é que aprendeste com essas conversas? Eu acredito que uma das coisas que eu mais carrego comigo até hoje é que a gente não tem que olhar para as pessoas com essa idealização, né? Porque o artista, ele é artista, mas ele é uma pessoa como a gente. Ele tem dores, ele tem medos, ele tem dificuldades, ele tem as suas depressões, ele tem os seus picos de alegria. E a gente tenta muito ter essa visão do artista em uma vez só, né?
E foi muito interessante. Uma vez que eu fiz a entrevista, essa eu não fiz a entrevista, eu só acompanhei, mas conheci o Zeca Pagodinho. Conhece? Sim, diz-me qualquer Eu coisa. fiz a entrevista com... A gente foi fazer a entrevista com ele e foram duas. Uma em Lisboa e outra no Porto. Em Lisboa, ele foi um amor. Ele nos tratou super bem, ele foi muito querido. Só que no Porto, eu não sei o que aconteceu. Era muita imprensa, era muita mídia. E ele tem anos de carreira. Então, ele já sabia o que ele ia ouvir de cada uma das pessoas. Qual o sentimento de estar aqui hoje? E qual a sua expectativa pro show? É sempre a mesma coisa. A pessoa fica cansada. E naquele dia, ele não foi tão gentil quanto ele tinha sido na mesma semana em Lisboa. Aquilo me fez perceber que, na verdade, eu naquela situação, às vezes, faria pior. Porque eu estaria estressada antes de um show, eu estaria já cansada das mesmas coisas, as mesmas perguntas, de uma fila enorme de imprensa querendo falar comigo, as mesmas coisas. E eu me preparando para um show, essa ansiedade do antes de um trabalho, a gente também tem. Só que a gente tem aquele primeiro momento com o artista, e se ele é bom ou se ele é ruim, a gente define que o artista é aquele bom ou aquele ruim. E ele não é aquilo, ele é um pacote que a gente nem conhece. Nem conhece, sim, mas tu também a entrevistar as pessoas, não é? Como agora, mais ou menos eu. Agora és tu a ser entrevistada e não ao contrário. Já alguma vez foste também entrevistada? Sempre me convidaram, mas eu vou te dizer que foi a primeira vez que eu aceitei. Ok. A primeira vez que eu decidi aceitar. E porquê nunca antes? Porque eu não sentia que era meu momento. Eu não me sentia confiante o suficiente. E eu não tinha essa clareza também do meu trabalho, de como eu posso passar a minha mensagem para as pessoas. E hoje tens? Seja isso. Sim. O que é que fizeste para chegar a esse ponto? De novo, resultado. E visualização. Eu sou muita pessoa da meditação, de me colocar nesse lugar de conforto e me sentir, de fato, uma pessoa que está dando resultado para as pessoas, para poder, de fato, falar um pouquinho mais do que eu faço. Sim, faz sentido. Faz sentido. Faz. Tudo tem sempre o seu momento. O seu porquê tem que ser agora e não foi antes. Isso é. Bem, hoje muitos falam, como eu disse, hoje contigo vai ser assim, redes sociais, a verdade crua e nua. Bora o lá. que acontece atrás dos bastidores. Eu ainda estou aqui o tempo todo a pensar o que é que tu me vais contar. Não sai da cabeça. Mas bem, hoje falam muitos em ser influencers. Todos querem visibilidade, todos pensam que as redes sociais é um bocadinho câmara, foto, sorrisinhos. Mas o que é que acontece realmente atrás dos bastidores? Nossa, atrás dos bastidores acontece tanta coisa. Eu tenho uma pessoa que fala muito isso, e eu gosto muito de repetir porque não tem como. O Anderson, ele é uma pessoa que trabalhou comigo muito de perto. E ele fala, gente, a televisão é todo mundo muito bonito. Nos stories é todo mundo muito legal. Mas quando a gente olha por trás, tem um monte de fiação, tem muitas coisas remendadas que a gente não tem noção do que é. Porque a gente só tá vendo o que a câmera quer mostrar. O que a selfie quer mostrar, o que o vídeo quer mostrar. A gente não vê a pessoa que tá se mostrando a pessoa mais feliz do mundo chorando de madrugada. A gente não vê as pessoas que a gente admira, que tem 10 milhões de seguidores e que os seguidores reais não são nem aquilo, porque tem muita coisa, tem muita essa máfia do mercado comprado dentro do digital. A gente não vê o que as pessoas não querem que a gente veja. E a gente esquece que quem tá lá no digital também passa pelas coisas que a gente passa. E a gente acaba idealizando. Nossa, eu bato muito nessa tecla da idealização da pessoa que tá do outro lado. É como se a pessoa que tá do outro lado, porque ela tá viajando, porque ela tá postando num restaurante chique, porque ela é influenciadora, ela tá muito melhor que eu. Só que, do fundo do coração, às vezes ela tem 10 milhões de seguidores e 1 centavo na conta. E essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. O que mais me revoltou, principalmente por entrar no mercado de influência, foi a questão de ver que tinham pessoas com muita influência. Que conheciam muitas pessoas, mas que não sabiam fazer dinheiro com aquilo. E todo mundo desejando ser aquela pessoa. Mas você vai no restaurante, você não paga. Você faz a maquiagem, você não... Inclusive, obrigada, Kevin. Eu não paguei essa maquiagem, gente. Você não paga. Só que o dinheiro na conta, que a gente precisa pagar o aluguel, a água, a luz, a comida, às vezes não tem. E aí fica essa vida de esperar pela permuta para conseguir ter uma vida. Não entra para mim. É muito o que tu vês. Claro que não podemos sempre generalizar, porque não são todos assim. Não todos. Mas acontece não todos. muito que as pessoas só veem aquilo que vem por fora. E é por isso mesmo,
isso que também queremos hoje falar um bocadinho de desenvolvimento pessoal, como tu falaste também agora em meditação, como já tínhamos falado, tu acreditas muito na lei da atração, nisso Sim. ainda vamos falar depois também um pouco. O que é que tu achas do desenvolvimento pessoal? Uma pessoa que se conhece, sabe o que quer, sabe o seu propósito, que mostra a autenticidade, achas que essa pessoa tem mais sucesso no mundo digital ou não? Nem sempre. Mas quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, eu sou muito fã de falar do empoderamento, né? Eu tenho ranço dessa palavra. Mas de uns tempos pra cá, eu tenho pesquisado muito significado de palavras. Eu sempre gostei de entender o profundo daquilo que a gente fala no dia a dia e não entende de fato o que tá falando. Às vezes a gente fala algo que não tem noção que tem a ver totalmente com outra coisa. E o empoderamento, a gente vai nos lugares e as pessoas falam, vocês têm que se empoderar. Eu venho aqui que você vai sair daqui empoderado. A verdade é que é uma grande mentira. O empoderamento, no conceito da palavra, é que é sempre de dentro para fora. É você que dá esse poder para você mesmo. E vem através do desenvolvimento pessoal, vem através das suas leituras, vem através das suas meditações, vem através dos momentos que você passa com as pessoas que você ama. Só que não adianta as pessoas pensarem que esse empoderamento vai vir de fora se elas não buscarem por ele. E aí eu acredito que quando a gente chega nesse momento de empoderamento de fato, quando a gente entende que é de dentro para fora e que é da gente pra gente mesmo, e depois que a gente tá transbordando, a gente passa um pouquinho disso pro mundo, esse é o influenciador que tem de fato sucesso. É aquele que não pensa que é só o visual, mas por dentro não vem nada. Há uma história, não sei se é uma história ou se uma lenda, duas mulheres, eu acho que até é com a Marilyn Monroe, duas mulheres entram na sala, vestidas da mesma maneira, as duas bem vestidas, com um vestido de gala, as duas bonitas, maquilhadas. Há uma que dá mais luz, aquela que tem confiança, aquela que sabe o que quer, onde é que quer chegar. A outra só está maquilhada, está bem vestida, mas por dentro tem medo. E a que está esclarecida consigo mesma é aquela que brilha, dá aquela luz, é aquela que dá aquela energia. A outra fica... É que você se permite transbordar, sim, né? Sim, como tu disseste, é aquilo que vem de dentro para fora. Muito bom, muito bom. Com isso até me perdi. Mas é muito questão de energia, eu penso muito desse jeito. Sim. Mas estamos a falar, como tu disseste, nem sempre o autoconhecimento tem que dar o sucesso, mas autenticidade. Uma pessoa que é autêntica, uma pessoa que, como tu disseste, que trabalha em si mesma, de se conhecer por dentro, que tem aquele brilho, que claro, todos nós temos o nosso dia mau, que choramos, isso é normal, mas quem tem autenticidade, achas que tem mais sucesso ou também não tem muito a ver com essa questão? Aí eu vou misturar a autenticidade com o desenvolvimento pessoal, porque quando a gente fala da autenticidade em si, tem muito esse lado da pessoa querer ser muito diferente de tudo e de todos, e ela não entende que a autenticidade é você literalmente ser você. E às vezes você é essa pessoa recatada do lar, que gosta de fazer comidinha pro marido, e tô dando um exemplo apenas. Sim. E você se coloca nesse mundo revoltado que ser autêntico é ser diferente. Então eu quero ser diferente, eu quero uma poligamia, não quero uma monogamia, mas no fundo você quer o que todos querem e você não se acha autêntico por não ser diferente. Eu acredito que a autenticidade tem mais esse lugar mesmo das pessoas entenderem que elas são autênticas até na sua normalidade. E aí sim a gente consegue ter uma conversa legal para poder desenvolver isso. Não estar a querer copiar ninguém, ser outra pessoa. Nem diferente demais, que às vezes o simples é o seu autêntico. É o autêntico, sim. Porque quando se entra nessa vida, vou agora dizer vida glamour, mas nessa vida mais de figuras públicas, pode-se perder. Demais. E de certeza que tu vês isso. Demais. Qual é que são assim... Como é que uma pessoa se consegue perder? Quais Vamos são os começar pela perigos? permuta. A gente vive de permuta, tá todo mundo batendo foto na internet, tá todo mundo se achando lindo, mas no fim das contas, você vai viver daquilo e você não vai atrás do que realmente você merece. Pensa nos influenciadores, grandes influenciadores. Vou trazer um pouquinho da cultura brasileira, porque eu sou brasileira e eu tenho muitos clientes de lá. Principalmente os grandes artistas com quem eu me relaciono são de lá.
Os influenciadores no Brasil, eles já têm um mercado muito maior por conta do marketing de influência. Tá 10 milhões de vezes mais desenvolvido lá. Aí a gente traz para Portugal, que teve uma faculdade, inclusive, de marketing mais tardia em relação ao Brasil, em relação aos Estados Unidos. E a gente vê que agora que está se encaminhando para esse mercado. Então, um influenciador que ele traz muitos clientes, ele traz um público muito interessante para o teu negócio, ele vai te cobrar uma parceria e não o que ele realmente vale, porque ele ainda não reconhece. Só que a gente vai olhar para o mercado do marketing de influência no geral, a gente está em 2025. Em 2023, foi movimentado, calculado, sem contar as permutas, parcerias, o dinheiro que foi dado na mão, mais de 34 bilhões de dólares dentro do mercado de marketing de influência. Onde que está esse dinheiro que não está na mão dos influenciadores que realmente dão resultados? Que não sabem ainda o seu valor, que não sabem ainda que eles podem, sim, não cobrar só o prato de comida, não só a permuta, e ter, de fato, uma vida além do... Vou trabalhar com algo que eu não gosto e vou ser influenciador também, que é o que eu amo fazer. Você pode ser o que você ama. Só precisa entender o seu valor e entender em que mercado você está inserido. Se posicionar. Pois, porque acredito que também haja muitos que depois aceitam tudo, Sim. saem assim do seu nicho, daquilo que realmente que querem trazer ao mundo só para ganhar essas parcerias. Exatamente. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a permuta. De amor e ódio. De verdade. Mas, Nathalie, fala um bocadinho sobre essa tua trajetória no mundo digital. Minha trajetória no mundo digital. Eu comecei assistindo muitos lançamentos, na verdade. Isso lá para 2020, 2021. Sempre estudei muito, porque na Rússia eu acabei me tornando meio blogueirinha. Eu era odiada pelas meninas que nem me conheciam, porque eu me expunha demais. E aí, indo para o Brasil, estudando comunicação, eu entrei muito nesse mundo dos lançamentos. E aí eu entendi o que era, de fato, esse marketing agressivo. Esse marketing do preciso vender e a gente precisa fazer 1 milhão. Tem várias pessoas na internet que te vendem, que vão te ajudar a fazer dinheiro. E na verdade, elas falam que elas tiveram 1 milhão no lançamento, mas elas não falam que elas investiram 500, 700 mil. É isso que não se fala. Não se fala. Então, vamos lá fazer um lançamento comigo. Vou te ensinar a fazer 1 milhão. Mas eu não vou te falar o que eu investi. Eu não vou te falar que o dinheiro que tu tá me pagando vai fazer com que eu realmente chegue nesse milhão que eu tô te dizendo que eu fiz. Então, eu acredito que tenha sido esse mercado do lançamento que me iniciou a me interessar muito, a estudar muito marketing. Mas hoje, eu diria que mais essa questão do posicionamento e da comunicação... Porque, no final das contas, a gente precisa estudar muito a todo momento. É um mercado que se atualiza todos os dias. Então, é uma mudança de algoritmo, é uma plataforma nova, é uma maneira diferente de se comunicar. E tem que testar e ver se vai dar certo, se vai dar errado. E, no final, a trajetória foi mesmo uma trajetória de muito estudo e muito interesse. Que sem isso, não acredito que dá para ter qualquer tipo de resultado, de fato. Sim, porque o mundo digital está sempre, hora em hora, a mudar. Há uma plataforma nova e depois vem a AI que ajuda, desajuda. Às vezes atrapalha, a gente só aceita. Que faz com que uma pessoa tenha que estar sempre por trás, porque senão pode ficar para trás. Fica muito. Fica muito para trás. De visualização ou de conhecimento? Dos dois, porque no final das contas, a visualização ela vai ser o que você reflete, né? E se você... Hoje a internet ela tá muito focada mais para esse lado do inbound marketing, que é esse lado da comunicação, do apego que as pessoas têm pelas redes. Então, eu tenho um apego pela Débora, porque a Débora ela tem uma comunicação que faz com que eu me sinta próximo dela. Isso vai fazer com que eu fique no seu perfil. Se você não me traz algo novo todo dia, e se você não vai atrás do conhecimento para me trazer uma coisa diferente, eu vou ver o seu perfil como monótono. Eu não vou continuar te seguindo. Você pode ter até mais gente entrando. Mas ao mesmo tempo que tem gente entrando, tem gente saindo. Não fica... A gente precisa sempre de um maior número de pessoas entrando, porque sair é normal, sempre vai. A gente precisa sempre de um maior número de pessoas entrando do que saindo, só isso. Como fazer isso?
Dar tudo sempre. Pois, porque as pessoas de fora pensam que é só um vídeo, é só... Mas não vem o trabalho que dá por trás. Que não é aquele trabalho de 9 às 5. Que tu chegas a casa e desligas. É constantemente a pensar o que é que eu posso fazer, o que é que não posso. Porque temos que planear para o futuro. Não é só planear para amanhã. Verdade. Porque para conseguir gravar um vídeo demora muito tempo, não é? Demora. Isso tens... Às vezes, dependendo do vídeo, demora um ano. Sim. Aqueles vídeos que as pessoas fazem de todos os meses que me encontrei com as minhas amigas esse ano. A gente vê um vídeo de 30 segundos, 1 minuto e meio. O que elas fizeram durante 12 meses para isso acontecer? Para esse vídeo se tornar real. O digital, ele é muito mais do que esse lado do 30 segundos que te prende. Ele é o lado da criatividade, do conhecimento. Ele é o lado mesmo dessa expansão de conteúdo. Que o público não vê. Pensa que é só aqueles 30 segundos. É verdade. Lei da alteração. Vamos lá. Nós, quando falamos, eu reparei logo que tu ficaste tipo... Lei da atração. Adoro. Meu olho brilha. Como é que descobriste a lei da atração? Minha avó. Desde pequena, ela sempre me colocou muito nesses lugares de parapsicologia. Psicologia eu faço por minha conta, na minha família. Ninguém se interessa muito. No começo achavam que era coisa de louco. Hoje eu sou a louca mais sã da família, então eles vêm a mim para conversar. Mas a minha avó sempre foi essa pessoa de mantras. Tem um senhor no Brasil chamado Gilson Chevoin. Ele morreu, infelizmente, eu acredito que ano passado. Mas ele sempre trouxe muitos mantras. Mantras para você conseguir passar no concurso. Mantras para você fazer XYZ. E posso contar uma história? Conta. Foi muito engraçado, porque essa semana mesmo aconteceu algo incrível para mim. Desde meados do ano passado, eu medito muito. Eu tenho uma rotina bem organizada. Então, eu faço meus agradecimentos, eu faço a minha meditação, eu estudo francês e russo, que eu acredito que o conhecimento também te ajuda a elevar a tua frequência, a tua energia. Eu faço a minha leitura, eu tenho uma lista de várias coisas que eu faço durante o dia. Tomo água em jejum, coisas que eu percebi que faziam com que o meu desenvolvimento pessoal também, o meu empoderamento aumentasse. A questão é que de meados do ano passado eu faço isso e eu tenho muitas visualizações e eu medito muito e eu quero muitas coisas. A questão é que dia 27 de setembro do ano passado, eu coloquei na minha agenda que dia 1º de maio desse ano me mudaria. E, por incrível que pareça, é meio maluco. Semana passada eu tava olhando minha agenda e eu vi que dia 1º de maio eu tava escrito pra mudança. E eu achei muito estranho. Porque a minha mudança vai ser dia 2. E eu vou realmente me mudar para um lugar muito mais interessante do que o lugar que eu moro hoje. Simplesmente por algo que a minha mente desenvolveu meses atrás. E, claro, esforço. E todos os dias a gente vai atrás do que a gente quer. Só que foi uma coisa que caiu no meu colo. E quando caiu no meu colo, eu vi essa data. E eu vi que que setembro do ano passado, ela foi setada pelo universo, eu não sei. E que um dia depois apenas, de fato, essa mudança vai acontecer, eu passo a acreditar muito mais. Muito mais. Aquilo que manifestaste. A cada dia que passa, eu manifesto uma coisa diferente. E quando eu vou ver os meus escritos, as coisas que eu anotei durante o ano, eu fico extasiada, chocada, sem palavras. E no trabalho? Ai, eu sinto que eu tô num dos momentos mais incríveis da minha vida no trabalho. E, ao mesmo tempo que me assusta... Porque ontem eu tava falando mesmo pra Bruna. A Bruna é assessora de imprensa, ela é uma pessoa que eu admiro demais. Minha amiga, de verdade, assim. E a Bruna me acompanhou muito nesses últimos tempos em relação a uma missão que a gente tinha. A gente tá atendendo a Miss Portuguesa. Eu vou chorar, porque eu tô bem emotiva com essa cena. A gente tá atendendo a Miss Portuguesa. E ela tá indo pro Miss Mundo na Índia agora, dia 4, domingo. Nossa, eu tô até agora sem acreditar. E no começo do trabalho com ela olhou pra gente e ela falou: uma das etapas do Miss Português, do Miss Mundo, é um leilão, onde cada uma das misses tem que levar algo de importante do seu país. E eu gostaria muito de levar uma camiseta autografada do Cristiano Ronaldo. Falei, tá bom, a gente vai ver pra dar um jeito disso acontecer. Mas tudo bem, camiseta autografada a gente encontra em mercado, online, né?
o que aconteceu foi que, através de um dos contatos que eu tinha, a gente começou a conversar e negociar e conversar e conversar. E ele é amigo do irmão do Cristiano, Hugo Aveiro, que é responsável pelo museu do CR7 na Ilha da Madeira. A gente não... Eu não sei. Algo dentro de mim me fez ter a certeza de que eu conseguiria. E no momento que ela contratou a gente, eu falei pra ela, a gente vai conseguir essa camiseta. Mas... Sabe o fora? Que aquela insegurança, aquela incerteza, aquele não sei se com certeza. Mas eu vou dar um jeito de dar um jeito. Ontem, fomos à Ilha da Madeira, anteontem, eu e Bruno, que tá aqui me acompanhando. A gente foi antes para poder conhecer o nosso amigo que tem esse contato. E ontem, a Miss chegou na Ilha da Madeira com a gente. Com a camiseta do Cristiano Ronaldo sendo entregue na mão dela direto pelo Hugo Aveiro, que é o irmão dele, dentro do Museu do CR7. Pra gente fazer esse trabalho em equipe e conseguir essa conquista, eu fico arrepiada só de falar, porque foi incrível. E saber que o Miss Mundo tem isso de trazer para um leilão algo que vai ajudar muitas pessoas. Porque todas as doações que eles conseguem arrecadar no leilão vão para as defesas das causas das misses. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. E cada dia que passa tem algo novo acontecendo. E aí é onde eu quero chegar. O meu medo e na verdade eu acredito que não é um medo, é um grande desafio. Eu já joguei pro universo e continuo jogando. Eu sinto que eu zerei a vida com isso. Qual o próximo passo? O que mais eu tenho pra conquistar? O que mais? Eu quero muito. Eu tenho 27 anos. Vou fazer 27 anos agora sábado. O que mais eu tenho pra conquistar? O que mais eu posso fazer dentro do meu trabalho que vai... Porque eu não aceito parar por aí. Eu preciso muito de um novo desafio e de algo que realmente eu consiga fazer de novo. E consegui isso com a Bruna, gente. É sem palavras até agora. Eu tô sem palavras até agora. Quando tu atinges objetivos, como tu disseste, queres sempre mais. Sempre mais. Mas quando os atinges, como é que te sentes? Eu me sinto muito grata. Eu penso que a gratidão é uma coisa que me acompanha todos os dias. E dentro dessa lista que eu faço pelas manhãs, uma dessas coisas é agradecer. E eu agradeço todos os dias por 15 coisas. A maioria das vezes e a maioria dos dias são 15 mesmas coisas. Mas 10 mesmas coisas e 5 aleatórias. O engraçado é que a maior parte das coisas que eu comecei a agradecer 1 ano atrás são as coisas que eu tô vivendo hoje. E ao mesmo tempo que eu me sinto muito grata por cada uma dessas conquistas, eu agradeço demais pelo que há por vir. Porque uma das coisas pelas quais eu agradeço é: universo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelas coisas que eu ainda não vivi, que só tu sabes que eu preciso viver e que vão me fazer bem nessa próxima etapa da minha vida. Quando eu comecei a fazer isso, eu acredito que tenha sido quando tudo mudou. Porque eu tô agradecendo por algo que eu nem sei. 3, quando eu saí da Rússia, e mudei pra comunicação, eu comecei, naquela época, a ganhar muito dinheiro com a comunicação e com a venda, com o marketing, com o comercial. Eu perdi tudo em 2023. Eu nem pensava falar isso. Eu perdi tudo em 2023. 2022 para 2023 foi quando eu vim para Portugal. Eu vim desiludida totalmente, porque eu estava construindo meu primeiro milhão de reais, né? É outra realidade, não são euros, mas é muito lá. Eu tinha uma vida muito confortável. E quando isso aconteceu e eu tive essa vida, eu agradecia por coisas que eu nem sabia que eu precisava viver. Eu vivi coisas que eu nem imaginava que seriam possíveis. E a minha maior reclamação para minha psicóloga era: eu já atingi tudo que eu queria. Eu cheguei num momento que eu tenho tudo que eu quero, que eu vivo tudo que eu quero, e tudo que eu sonhei quando eu era pequena. E eu percebi que eu tava sonhando baixo. Mas eu só percebi quando eu perdi tudo. E aí foi quando eu comecei a sonhar de novo. Porque eu tinha que reconstruir do zero. Portugal, para mim, foi essa reconstrução do zero. E agradecer pelo que tá por vir é entender que tudo que eu vivi é tudo que eu agradeci e foi incrível. E nem imaginava viver. Mas o que eu não imagino daqui para frente que vai acontecer e que eu tenho certeza que vai me surpreender? Onde é que agarraste outras forças para recomeçar? Além de gratidão, de meditação, trabalhar em ti, onde encontraste outras forças?
Eu acredito que 2 coisas. Eu fiquei de mal com Deus nesse primeiro momento. Não no primeiro momento que eu perdi tudo. Foi muito antes, eu já estava de mal com Deus, eu já não acreditava. E eu falava que não acreditava, minha avó olhava pra mim horrorizada. Como assim, tu tá falando, não acredita em Deus? Eu falei, ele é Deus. Ele realmente, se ele realmente existe, ele vai fazer com que algo no meu percurso, no meu caminho, me faça entender que ele realmente é e que ele realmente está aqui. Só que ele não vai aceitar que eu minta, porque ele sabe o que eu tô sentindo. Eu falava abertamente, eu não acredito mais em Deus. E eu não acreditava. Cara, no final das contas mesmo, eu acredito que a gente só tem que entender que as coisas vão se desenrolando. E Deus vai se mostrando. E aí foi onde eu entendi que hoje, minha relação com Deus é muito essa relação com o universo. Eu chamo de universo, é meu jeitinho de falar. Mas foi através da minha psicóloga, que me ajudou muito. Essa mulher tá há 4 anos comigo, me conhece há 13. Então, assim, ela passou por poucas e boas comigo. O desenvolvimento pessoal, o exercício físico. Eu tive que me reinventar. E reencontrar essa conexão com a espiritualidade foi muito, muito importante. Eu não estaria aqui se eu não tivesse feito todo esse processo de reconstrução, trabalhar em ti, ter os teus novos objetivos, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, quem eu sou, perceber o que tu pensas, o que sentes. O que é que tu, ou que mensagem é que tu dás às pessoas que estão nesse momento também perdidas? Porque, ao fim e ao cabo, não é nada de que se perder a si mesma, de coisas que perdemos. Por vezes, quando estamos habituados a um certo nível de vida e perdemos tudo, questionamos 1001 coisas. Porquê que isso aconteceu a mim? E porquê que acontece tudo a mim? Em vez de, por vezes, pensarmos noutro, mas é normal, somos humanos, a nossa saúde, nosso espírito mental naquele momento vai abaixo. O que é que tu aconselhas às pessoas que estão nesse momento a passar por uma situação dessas? Eu vou aconselhar pelo meu ponto de vista e a minha experiência própria. Porque é muito difícil a gente falar de um lugar diferente desse. Por incrível que pareça, é muito importante a gente ser grato pelo pouco. Mas assim, não é aquele negócio bíblico nem nada. É literalmente ser grato pelo pouco. É o ser grato por eu ter dedos que se movimentam. É o ser grato por ter um café da manhã para comer durante o dia. É o ser grato por ter pessoas ao meu redor que estão dispostas a me amparar nesse momento, mesmo que emocionalmente. E é o ser grato por entender que, principalmente essa questão da lei da atração e da visualização, ela vai da gratidão de algo que ainda não aconteceu. Então, é o ser grato pelo que eu visualizo de um futuro que está por vir e eu tenho certeza. Porque hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido. E demora, às vezes demora. As pessoas querem fazer hoje para ter amanhã. Não percebem que isso é um processo de muito. É como as mulheres querem visualizações. Por vezes eu penso, será só por validação externa? Ou será mesmo porque querem atingir alguma coisa? Qual é a tua opinião? Na maioria das vezes, e aí eu falo das pessoas com quem eu me relaciono, porque na maior parte são clientes que têm um objetivo. Eu não trabalho com clientes sem metas. A gente vai trabalhar redes sociais, a gente vai trabalhar essa visibilidade no digital. Calma. Eu não quero saber quantas visualizações você quer, quantos seguidores você quer, isso pra mim não é importante. Eu quero saber na sua vida, aonde você quer chegar. Nossa, eu quero estar na novela tal. Eu quero entrar pro Big Brother. Eu quero muito estar num reality show na Europa, a pessoa do Brasil, ou a pessoa de cá querendo ir pro Brasil. Depois que a gente entende isso, fica mais fácil. Porque as pessoas, elas se prendem muito no número. E é real. Muitas das mídias que a gente trabalha esperam pelo número para poder convidar alguém para estar dentro da televisão, para estar dentro de qualquer programa, porque eles querem também a audiência daquela pessoa. Então, o número, ele é importante, querendo ou não, por mais tolo que pareça, ou seja, ele é importante. Porque se a Débora não tem uma audiência interessante, se a Débora não tem um público que realmente engaja, se a Débora não tem, de fato, uma percepção de mundo que faz com que as pessoas se movimentem,
Eu não tenho por que ter a Débora no meu espaço, no meu ambiente, e nem por que fazer com que ela realmente gere essa influência ao redor. Não tem por quê. A partir do momento que você faz isso sozinha, você consegue fazer isso em conjunto. E aí eu acredito que é isso que as pessoas, daí a validação, acabam pedindo. É necessário. Sim, sim, sim. Mas o que é que tu achas que uma mulher não deva sacrificar para ser notada? Ou para atingir essa visualização? Ela mesma. Ela mesma. É muito importante a gente se conhecer antes de... Nossa, principalmente antes de entrar nessa exposição. Porque se a gente vai parar para se conhecer no processo da exposição, a gente acaba se perdendo muito. A gente acaba tendo que ser julgado por coisas que a gente não necessariamente precisaria. Tem uma influenciadora, Lara Nesteru, que eu gosto muito dela. Ela fala muito dessa questão de sangrar no tanque de tubarões. Tá tudo bem você ser um influenciador. Tá tudo bem você falar de algumas coisas, mas entenda que existem partes da sua individualidade que são só suas, não são do digital. Se eu te falar, se agora você aparecer no digital e você falar sobre algo que te afete, se qualquer coisa que você estiver falando, se você tiver um comentário, um retorno ruim do público em relação àquilo, você vai ficar mal? Porque se vai, Sim. não adianta postar. Porque você pode ter. Aquilo vai acabar com o seu dia? Não adianta postar. E mostrar vulnerabilidade é bom? É bom. Desde que não doa. Porque se você tá sangrando num tanque com tubarões, o tubarão vai atrás do sangue, ele quer a tua carne. Ok, então achas que no mundo digital não há espaço para a vulnerabilidade ou tem-se ter atenção o que é que se vai? Porque por vezes o que o público também quer é a tua autenticidade. Claro. Quero ver também os teus dias maus. Não quero só ver os teus sorrisos, não é? Você tem boa autoestima? Uma pergunta. Sim. Se num dia você acorda se sentindo feia e você tá quase chorando por isso, porque naquele dia você tá de TPM e você tá se sentindo horrível, não tem problema você postar. Agora, se a sua resposta é eu tenho uma péssima autoestima, não fala que você tá feia, porque se você receber você é horrível, aquilo vai estragar quem você é. Entendo, sim. Não é sobre não ser vulnerável no digital. É sobre entender quando você pode e quando você não. Porque ninguém tá ali pra te ajudar, pra te abraçar. Claro. As pessoas, elas estão ali pra sugar de você. Se você tá disposto a entregar esse conteúdo. O que elas podem sugar de você que é o de melhor? Inclusive na sua vulnerabilidade. Com isso tudo que estás a dizer, só mostra ainda mais o quão é importante trabalhar em si e na mente. Para conseguirmos separar, saber entender o que é que devemos fazer com esse feedback negativo que recebemos com essas críticas. Adoro hater. Mostra ainda mais que quem trabalha no digital, no mercado digital, tem que trabalhar em si. Sim, necessário. Acaba com a Para autoestima não- de uma pessoa, acaba com a vida. Quantas pessoas já não acabaram com a vida, de fato, por causa de uma repercussão ruim? Qual foi, assim, o momento mais marcante nesse aspecto que tu passaste com uma cliente? Que se calhar não estava tão preparada emocionalmente para um feedback, teve alguma crítica que depois fez mesmo o contrário, se calhar o que é que tu sugeriste? Porque eu não sei, tu sugeres certas coisas ou não, também trabalhas com essas pessoas em mindset ou é só para atingirem o objetivo? É muito difícil falar que a gente não trabalha o mindset, porque a gente tem uma visão muito diferente do digital que a pessoa tem, né? Eu falo que eu gosto muito de hater, eu adoro hater, porque é uma pessoa que ela te ama tanto, que ela te traz um engajamento que nenhuma outra traz. Está sempre ali a Que ver. ela te faz, assim, ó, ela ativa o sininho pra falar mal de ti. Então, assim, eu sou apaixonada por essa liberdade de expressão dentro da lei, claro, né? A gente não tá falando de crime. Tô Sim. falando de hater. Sim. Aquele que te odeia de graça. Sim. É... Faz publicidade de graça. Exatamente. Então, assim, tem uma história, eu não lembro de quem é, mas que o cara, ele era tão hater, ele odiava tanto, que ele sabia muito da vida da mulher. Mas ele sabia tanto, ele falava, tal dia tu fez isso aqui, foi ridículo, tal dia tu fez nananana, porque tal coisa aconteceu e esse foi o fim da vida. Ela olhou pra ele e ela falou,
eu sei que você me odeia. Eu respeito que você me odeie. Nossa, eu tô querendo muito lembrar quem foi isso. Eu respeito que você me odeie, mas eu vou te contratar por 3 meses. Você aceita trabalhar pra mim? Porque ninguém da minha empresa sabe de mim tanto quanto você. Ela contratou ele. Ok. Eles se odiavam mutuamente. Ela não odiava, mas ela entendia o quanto ele sabia dela. E ele soube passar uma perspectiva de fora que ninguém passou. Então, assim, pra mim, essa história foi uma virada de chave. Eu não lembro quem foi. Eu não sei se foi... Não foi uma cliente minha, mas foi uma história que me foi contada. Eu achei genial. Ela contratou para auxiliar. mostrar o outro lado. Exato. Na percepção do que era, de fato, o conteúdo e o canal dela. O que é que lhe deu a ela? Mais Exato. visibilidade? Muito mais. Trouxe resultado. É que as pessoas... Se você não sangra nesse tanque de tubarões, fica muito mais fácil você trabalhar com hate. Sim. Porque você tá vendo alguém te xingar em algo que não te dói. Se não tá me doendo, tá tudo bem. Pode falar. Okay. Mas fala bastante. Enche minha foto de comentários. Mas agora não comecem todos a trabalhar com haters. Não, por favor. Atenção. Não contratem sempre, gente. Nem sempre é uma boa opção. Ele pode te matar se estiver muito perto. Pois. E se não estivermos preparadas também emocionalmente, porque o mundo digital pode ser mesmo lixada. Pode. Muito. Às vezes simplesmente é porque é. Frases que te inspiram todos os dias. Posso falar 2? Fala. Machado de Assis tem um livro chamado Várias Histórias que eu li no meu ensino médio. Que eu li aquela frase e ela nunca se tornou uma frase daqueles quotes do Google, mas ela é uma frase que eu sou apaixonada. Que ele fala, o presente que se ignora vale o futuro. Se você ignora o seu presente, você tá literalmente jogando o seu futuro que você poderia ter fora. E a segunda, apesar de não ser uma pessoa muito religiosa, mas ser uma pessoa muito espiritual, eu leio a Bíblia todos os dias. E todos os dias eu agradeço muito pelas coisas da Bíblia mesmo, em relação a um versículo que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E todos os dias eu agradeço muito por saber que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim. E para as pessoas ao meu redor e para todo mundo, porque isso é uma promessa. Sim. Entende? Então, para mim é tão óbvio. São coisas que me inspiram e eu levo para a vida, toda a vida. Eu acredito que desde pequena. Uma figura pública que tu admiras? Nossa, difícil. Hoje em dia eu não admiro mais figura pública nenhuma. Não pela falta de admiração, mas pela falta de proximidade. A gente não sabe o que tem por trás. E eu não me comprometo a falar de ninguém sem conhecer. Outra vez, porque pronto, o digital mostra só aquilo que nós queremos. O que tem por trás é muito diferente do que a gente vê. Eu admiro muito minha mãe. Eu sou verdadeira. E olha, mas não tem que ser alguém que toda a gente conhece. Minha mãe. Por quê? Mas a pessoa mais maluca, mais verdadeira, ela é do jeito que ela é. Ela fala o que ela quer. E ela é o que ela é porque eu conheço ela dentro de casa. Por isso eu admiro. Admiro minha avó, que consegue manter essa postura da lei da atração, dos mantras. Consegue sentar com as minhas amizades e falar por horas. E dar todas as dicas e os conselhos, amorosos ou não. Essas pessoas eu admiro muito. Nossa! Estico o tapete, admiro muito. Quem eu não conheço, eu não... Eu admiro o trabalho. Mas não posso falar que eu admiro a figura em si. Sim, porque nunca sabemos quem realmente, como é por trás, detrás das câmaras. Exato. O maior mito do mundo digital? Que se você tem seguidores, você tem dinheiro. Não tem. Às vezes não. Pois, que já há bocado falaste, nós já também falamos que não é bem assim como as pessoas idealizam. Qual foi a coisa mais poderosa que manifestaste? Além daquilo que já falamos, mas que se calhar ainda não mencionamos. Eu não tenho como não falar isso, gente. Pra mim, até hoje, eu acredito que tenha sido de fato essa viagem à Madeira e a camiseta do Cristiano.
Porque, não, com todo respeito a todos os fãs, não é pelo Cristiano Ronaldo. Mas é pela magnitude da situação. Ele é considerado o melhor do mundo, o maior do mundo. A gente conseguiu, de fato... Inclusive, a fala do vídeo que a gente postou ontem da Miss Portuguesa Maria Amélia foi essa questão do... eu estou levando o maior do mundo, o melhor do mundo, para o melhor concurso do mundo. E o Miss Mundo é um concurso muito grande. E trabalhar com ela foi uma grande honra. Então, eu acredito que isso tenha sido uma das manifestações mais rápidas, porque foi um mês de trabalho, e mais inacreditáveis, porque eu acreditava. Mas sabe aquele momento que você quer manifestar e nem tanto? Se não acontecer, tá tudo bem? Hoje em dia, eu já não quero aceitar esse tá tudo bem. Eu quero ter a certeza absoluta de que vai acontecer. Sim, porque tu sabias que tu querias muito, mas por onde começar? Como uma agulha no palheiro, por onde começar, né? Porque tu já não tinhas... Tu não foste para lá já com o contacto certo que vão... Aquilo tinha que ser, olha, nós temos viagem marcada, vamos ver o que vamos conseguir fazer. E ele escreveu Miss Mundo 2025 na camiseta. Não tá só uma assinatura, um autógrafo. Ela foi literalmente personalizada e entregue pelo irmão dele dentro do museu. Foi algo, assim, muito... Nossa, de uma magnitude absurda. Foi o arrepio na alma pelo momento. Não pela camiseta, não por nada, pelo resultado do trabalho mesmo. Sim. E o que impacto é que essa camisa... Porque tu disseste que são leiloadas. Sim. O que é que achas? Onde é que vão chegar? Ai... Posso falar a verdade, sim, porque Fala. eu também não sou muito de papas na língua, na mão de um árabe que tenha dinheiro para pagar. Porque, no final das contas, o dinheiro vai chegar para essas doações, para as causas das misses. Mas os itens, eles são leiloados por pessoas que colecionam, se interessam ou querem um item, né? É quem tem dinheiro. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso a isso. Sim, E eu toquei na camiseta. É sobre isso. Depois a gente descobre por quanto eles venderam. Onde é que dá para descobrir isso? O Miss Mundo, a partir do mês que vem, maio inteiro, vai ser transmitido pelo YouTube. Ok. E aí, uma das fases, nessa fase, vai ser ao vivo, provavelmente. O leilão é ao vivo? Eu espero que sim. A gente vai ter que ver. Sim. Mas vamos acompanhar a Dona Maria Amélia até o final. Eu espero que ela ganhe. Isso também, sim. Temos que levar Portugal ao mundo. Amém. Faz Índia? anos que não acontece. Na Índia? E na Índia. Na Índia. Que faz parte também da nossa história, sim. Tem que ser. Vamos vendo que a camisa... O trabalho que a camisa deu. Deu trabalho. Foram noites acordadas, falando no telefone, ligando para as pessoas. Foi, maluco. Aí mostra outra vez o quão o network é importante no mundo digital. Muito. Mas assim... Não só influência... Networking é importante no mundo digital, mas é uma coisa que você também faz por conta do digital. Você consegue conhecer... A gente estava falando numa palestra essa semana, inclusive. Você consegue conhecer o CEO de qualquer empresa do mundo através do LinkedIn, por exemplo. Sim. Então, assim, a gente tem muito mais acessos por conta do digital. Isso é uma bênção, é uma dádiva. Eu sou muito grata por isso. Então, as pessoas que falam que não tem o networking... Olha, colega se levanta, vai lá e faz. Que é possível. Hoje é possível. É verdade, sim. Com o LinkedIn, uma pessoa vai procurar quem é, mas claro, depois tem que dar o passo de conseguir contactar a pessoa ou fazer por isso. Claro, se Mas, você sim, tiver hoje em algo dia é mais grande nas fácil. suas Agora, mãos... estou a pensar, há anos atrás não tínhamos isso. Mesmo. Depois desde o Covid, que o mundo digital ficou mais forte para se conseguir entrar assim. Tem-se é que saber usar as ferramentas. É verdade. E ter também um bocadinho... Ser si próprio, de dar o passe e de movimentar e não ter medo de falar com as pessoas. E acreditar nos projetos que você está vendendo. Porque não adianta, pra que eu vou ter o número do amigo do irmão do Cristiano Ronaldo? Só tinha o número dele até então. Pra que eu vou ter o número de um grande investidor bilionário se eu não tenho um grande projeto? Sim. Não adianta só saber que existe essa facilidade dos contatos. Eu preciso acreditar no que eu tenho nas mãos. É isso. Onde é que pode levar, assim. Sim. Uma dica às mulheres que deviam ouvir hoje. Uma dica que as mulheres deveriam ouvir hoje. Não permita... Oi? Uma mensagem
Eu acredito que eu falaria que é impossível você permitir que algo ou alguém fale que você pode não conseguir algo. Se você acredita que você pode, você pode. E ponto final. Não existe ninguém que pode olhar pra mim ou pra você hoje e pode falar que a gente não vai dar certo. Porque quando eu saí da medicina pra... Marketing, tu virou blogueira! Eu tive todos os maiores desamparos que você pode imaginar. Da minha família, as pessoas ao redor de falar mal, assim, hate, normal. Mas algo dentro de mim tinha certeza de que eu era capaz de fazer aquilo. E hoje eu tenho mais ainda. Se tivesse de escrever uma carta à Nathalie daqui a 10 anos, o que é que tu lhe escrevias? Essa eu vou ter que deixar pro próximo podcast, porque não é verdade. Eu tenho, desde que eu era pequenininha, desde que eu criei meu e-mail se chama natalie27@gmail.com. E a gente tá falando de todas essas questões de manifestações, né? Eu tenho há muitos anos certeza de que 27 é um ano de virada muito grande pra mim. E eu faço 27 dia 3 agora. Eu acredito que depois desse ano eu possa falar daqui 10 anos o que vai acontecer, porque o ano, eu ainda nem virei os 27, muita coisa grande já aconteceu, eu não tenho noção do que esperar. E se eu te falar o que daqui 10 anos vai ser, talvez eu esteja vivendo em 3 meses. Eu tenho medo de falar daqui 10 anos. Ok. Depois dos 27 eu falo. Então, outra questão de... Se tivesses que falar com a Nathalie há 5 anos atrás, o que é que tu dirias, sabendo o que sabes hoje, o que já passaste, o que já viveste, as mudanças que fizeste? Porque se estivermos a ver a grande mudança que tu fizeste numa área de saúde, não posso dizer que é uma área segura, mas se calhar diferente do que o mundo digital, porque tu entraste a palpar, a ver onde é que vai dar. O que é que tu dirias à Nathalie de 5 anos atrás com o que tu sabes hoje? Nossa, ela estava sozinha fazendo medicina na Rússia. Foi quando eu comecei a meditar. Foi quando, eu diria, continua. Nossa, eu diria com certeza... Eu diria faz mais. Eu diria faz mais. Porque foi quando eu virei grandes chaves da minha vida. Aquelas meditações que eu fiz quando eu estava sozinha na Rússia. Eu estava sozinha, num apartamento. Não podia sair, porque se a gente saísse do apartamento e a gente tivesse mais de 3 quilômetros, se eu não me engano, fora de casa, a gente saía com um documento chamado registração. E tinha o nosso endereço. Se a gente tivesse mais de 3 quilômetros longe de casa, a gente era preso ou detido, alguma coisa acontecia, era horrível. Então, precisava de uma justificativa, liberação do governo para poder estar mais de 3 quilômetros. Então, eu fiquei presa mesmo dentro de casa. E eu meditei muito, mas eu falaria para meditar mais. Porque foi um momento que a minha vida começou a virar muitas chaves que no ano seguinte eu já estava vivendo as meditações daquele momento. Só que no ano seguinte eu parei de meditar. E eu voltei, foi quando? Ano passado. Então, se eu tivesse permanecido 5 anos atrás, eu não sei onde eu estaria agora. Mas tudo tem o seu porquê. O porquê que tiveste que parar para manifestar outras coisas, sempre uma incerteza, mas tu sabes o teu poder, tu sabes o que é que queres, onde consegues chegar, o que já atingiste. Por isso eu acho que isso já é uma grande vitória, porque é tão importante nós, como tu dizes, agradecer cada pequena vitória que nós fazemos e não só esperar pela grande virada. Cada pequena conquista que nós conseguirmos agradecer por essa conquista. Porque só assim é que subimos para cima e para cima. Nathalie, obrigada Eu que por agradeço. essa conversa. Muito obrigada por esse momento. Vamos ver. Também estou ansiosa agora para saber essa t-shirt que vocês conseguiram autografada. Tem vídeo. Mostra. Eu Temos mostro. que pôr. Temos que incluir. Temos coloco. que pôr. Branco, gente. Gente, missão cumprida. Então, cumprida. Conseguimos. Mistério desvendado. E A quem nossa entregou pra amiga- ela a camiseta? O Hugo Aveiro, gente, irmão do Cristiano Ronaldo. Dá pra crer? Foi incrível, foi um sonho. Como foi pra você? Não tenho palavras pra definir esse momento, gente. Parece que eu tô sonhando até agora. Eu tô tremendo nesse vídeo. No podcast queremos ver onde é que isso vai levar. Se não for a vitória da Miss Portugal, a conquista da t-shirt já é uma vitória. Pelo menos a fase do leilão ela tem que ganhar. Sim. Claro, cada um depois traz o que é que tem-se que trazer, ou há uma regra, o que é que se possa
algo de valor do seu país. Uhum. Como o Cristiano Ronaldo é essa pessoa que é, de fato, uma personalidade muito grande de Portugal, ela, por ser Miss Portuguesa, pensou, de fato, em trazer algo dele. Uhum. E eu acredito que como ele tem uma grandeza, não só em Portugal, mas mundial, Sim, sim. nós esperamos que ela vença essa etapa. É. E a gente vai Ai, usar esse pois corte posso- aqui pra falar que ela venceu. Então o leilão faz parte também de uma das vitórias. De uma das dos etapas. passos, de uma das etapas desse mundo. O que é que ela mais vai representar Como assim? de Portugal? Ah, ela As traz etapas. muito essa questão de trajes típicos de Portugal. O Miss Mundo, é muito interessante porque eu trabalho desde a atriz da Globo até uma Miss, né? Psicóloga também, eu tenho Sim, cliente. sim. E o Mundo Miss, ele é muito interessante porque uma coisa é o Miss Universo, que é outra franquia, que é um Miss que é mais focado na beleza. Ela defende muito essa questão do Miss Mundo porque ele é focado no diálogo, no conhecimento e na troca. Então, tem muito a ver com as causas que você defende. Ela traz muito essa defesa dos refugiados e imigrantes. Ela é uma Miss portuguesa, que também sofre algumas retaliações por ter nascido no Brasil. Então, ela também é brasileira. Tem diversas questões aqui que ela traz pro projeto e pro processo do Mundo Miss, que eu acredito que agreguem bastante. Eu espero que ela chegue pelo menos entre as 3 finalistas, que é o que eles estão desejando hoje na família. Sim, sim, sim. Pois, porque depois tem Miss Universo, tem vários... São franquias, isso. outras etapas. Não me conheço muito bem, por isso nem vou estar a querer também falar não muito, porque eu conhecia, não... foi- Pois, porque depois tu tens várias pessoas de várias áreas. Isso é sempre uma descoberta nova, o que é que se pode chegar, onde quer chegar. Interessante, é interessante. É bem mais legal, né? Que se eu ficar só em uma, eu canso. Nossa, eu canso. Que assim uma pessoa... Tu também vais para a Índia. Não, ela fica quase que enclausurada dentro. Elas ficam no mesmo hotel, então fica todo mundo preso. É como se fosse um Big Brother. Sim. E aí não tem como. Ok. Eu acredito Elas vão que o irmão mesmo dela sozinhas. vai em algum momento. Alguém pode acompanhar. Isso. Ok. Eu não sei. Mas mais pra frente, quando ela ganhar o Miss Mundo, a gente vai estar andando com ela pelo mundo inteiro. Sim, sim. Muito bom. Obrigada, Netli, por esse momento. Foi muito bom ouvir a tua história, a tua virada, a parte onde te falaste um bocadinho de ti. O que é que te motivou, o que é que não te motivou. Eu acho que todos entenderam que redes sociais, mundo digital, não só. Hoje em dia tem-se que, a si próprio, cada pessoa trabalhar em si, no autoconhecimento, saber o que é que queremos, o que é que não queremos. Porque só depois de sabermos o que é que queremos e o que é que não queremos, é que podemos começar em tudo. Seja mundo digital, seja empreendedorismo, em tudo. Uma bela de uma verdade. E eu que agradeço do fundo do meu coração pelo convite. É um prazer de novo estar aqui, de verdade. E fico muito feliz que o meu primeiro podcast tenha sido assim. Eu também. Que lindo. Agora foste entrevistada. Como é que foi? Estavas nervosa? Incrível! Foi incrível! Foi incrível! São sempre tu, porque foram algum tempo ainda a entrevistar as pessoas. Nossa, eu entrevistei durante uns 7 meses. E até hoje, de vez em quando, eu entrevisto para a página dessa bonita aqui, a Fish. Ela tem uma página. E aí, de vez em quando vem um artista interessante que a gente quer, vamos entrar em contato, vamos conversar, a gente faz. Ok.